Bom, existe um paradoxo bem estranho quando a gente fala sobre autodesenvolvimento hoje em dia. Parece que quanto mais as pessoas tentam desesperadamente controlar os próprios pensamentos, mais elas ficam aprisionadas por eles, sabe? Sim, essa é uma imagem super recorrente, né? Quem nunca imaginou, ou até viveu mesmo, aquela cena de estar num quarto silencioso, luz baixa, travando uma guerra interna gigantesca contra a ansiedade. Nossa, sim, é aquela tentativa de dominar a mente só para não ser engolida por ela. Exato. E o pior é que esse esforço monumental para encontrar paz acaba gerando uma exaustão absoluta. Porque, no fundo, essa guerra ilustra a maior tensão da nossa experiência humana. Que é essa dualidade da mente, né? Isso. A mente carrega todo esse potencial estrutural para ser a chave definitiva da liberdade. Mas, quando a gente ignora como os mecanismos dela funcionam, ela se reconfigura. Ela vira a armadilha mais sofisticada que existe. Uma prisão invisível, construída sob medida por quem a habita. Com grades que a mão não consegue tocar, sabe? Mas que limitam absolutamente cada passo. E é exatamente por isso que essa nossa análise de hoje é tão urgente. A gente vai investigar um texto que, historicamente, promete entregar as chaves dessa prisão. Hoje o nosso mergulho é no clássico O Caibalion. E para situar quem está acompanhando essa exploração agora, trata-se de um livro publicado no início do século XX. Ele se apresenta como um estudo daquela antiga filosofia hermética do Egito e da Grécia. Sim, e é sempre atribuído à figura mítica de Hermes Trismegisto, né? O tal mensageiro dos deuses, exato. E tem aquela assinatura super enigmática dos 13 iniciados. Mas o grande trunfo da obra é pegar toda a complexidade do universo e condensar tudo em 7 princípios fundamentais. A promessa deles é bem ousada, convenhamos. A ideia é que quem decifra e aplica esses princípios alcança o verdadeiro autodomínio. A leitura organiza aquele caos da vida diária e propõe que a realidade opera sob leis imutáveis. Conhecer essas leis seria a diferença entre ser o jogador ou ser apenas uma peça no tabuleiro. Só que aí a gente esbarra num desafio imenso. Ao abrir um texto esotérico desse tipo, a mente adora escorregar para o pensamento mágico. A tentação é enorme. Demais. É muito fácil ler sobre leis universais e já concluir que basta pensar muito forte num carro novo, tipo fechar os olhos, e ele vai aparecer na garagem. É o perigo de baratear o conceito, né? Pois é. Então, o nosso compromisso, o desafio desta nossa leitura aqui, é olhar para essa estrutura com muito rigor, sem cinismo, claro, mas com os pés super firmes no chão. E a nossa missão central é justamente responder a uma pergunta prática. Quando o uso da mente nos torna de fato mais livres? Em que momento ele apenas cria uma cela mais enfeitada com incensos e, sabe, um vocabulário espiritual chique? Bom, para começar a responder isso, a gente precisa encarar o princípio que sustenta todos os outros no livro, que é o princípio do mentalismo. O texto já abre dizendo que o todo é mente, o universo é mental. Isso é bem impactante de ler pela primeira vez. A mecânica por trás dessa ideia sugere que a realidade subjacente, aquele tecido que forma tudo que existe, é na sua essência a criação de uma mente infinita. O que significa que a realidade de cada indivíduo é moldada pelos próprios processos mentais. Mas, olha só, fico pensando aqui. Para quem está ouvindo isso agora e tem boletos acumulados, uma doença na família ou, sei lá, um trabalho extremamente exaustivo, essa ideia de que tudo é mental pode soar até um pouco ofensiva. Totalmente. Porque a dívida no cartão é absurdamente física, né? É muito real. A gravidade que quebra um osso numa queda não é uma sugestão da mente, é um fato. Então, como é que o texto lida com esse abismo enorme entre a teoria grandiosa e a dureza de acordar cedo para pagar as contas? Então, o Cabalhão lida com isso através de um conceito que eles chamam de paradoxo divino. E olha, é exatamente aqui que muitos falsos sábios tropeçam feio. Os famosos gurus da internet. Exato. O livro adverte que a pior loucura que alguém pode cometer é descobrir a natureza mental do universo e, do nada, decidir ignorar as leis físicas. O paradoxo divino divide tudo em 2 óticas, a do absoluto e a do relativo. E como elas se diferenciam na prática? Bom, sob a ótica do infinito,
do absoluto, o universo físico pode até ser comparado a um sonho, uma projeção passageira. Mas sob a nossa ótica relativa, a ótica de seres mortais operando dentro de espaço e tempo, a matéria é intensamente real. Ou seja, quem tenta pular de um penhasco confiando só na força do pensamento vai se espatifar nas rochas lá embaixo, não tem outra saída. As leis do nosso plano exigem um respeito absoluto. A mente interpreta a realidade, mas ela não anula os boletos. seguir o mesmo molde. E aí a gente entra no segundo princípio, que é o da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. É um princípio fascinante de se aplicar, porque se existem partes do universo que são complexas demais para a gente entender, nós podemos estudá-las observando a própria mente. E o inverso também. Para entender os nossos próprios abismos, a gente pode olhar para os ciclos da natureza. É como se fosse um mapa analógico, né? Exatamente. E esse mapa ganha movimento com o terceiro princípio, que é o da vibração. A máxima aqui diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O que, parando para pensar, a física moderna e a mecânica quântica cansam de demonstrar com átomos e elétrons, mas o texto puxa isso para nossa biologia interna, para as emoções. Isso. A ideia é que o pensamento seria apenas uma taxa de vibração altíssima, muito sutil, enquanto, tipo, uma mesa de madeira seria uma vibração densa, lenta. E a consequência lógica e prática disso é maravilhosa. Porque se emoções são só taxas de vibração, elas não são entidades fixas, né? Elas podem ser alteradas. Exato. E é aí que o livro introduz o quarto princípio, a polaridade. Ele diz que tudo é duplo, tudo tem polos, e os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O clássico exemplo do calor e do fio. São a mesma coisa, temperatura, só que em pontos diferentes da escala. Mas eu acho que, para a mente, a melhor analogia é imaginar a mesa de som de um estúdio. Como assim? Bom, não existe um botão isolado para deletar o medo e outro botão mágico para ligar a coragem. O que existe é uma trilha única, um canal chamado, digamos, confiança. Se o botão deslizante está lá no nível 0, a gente experimenta o terror absoluto. Ah, entendi. Então a tarefa não é tentar arrancar o medo do peito à força? Não, de jeito nenhum. A tarefa é pegar esse botão deslizante, nessa trilha, e através da vontade subir o volume bem devagar, até que a frequência daquele canal mude e se transforme em coragem. Isso é o que a tradição hermética chama de transmutação mental, não é? A capacidade pragmática de polarizar a própria mente para um estado superior. Perfeitamente. Pegar um padrão denso, como a apatia, e transmutar em foco, em ação. O pulo do gato aqui é entender que a transmutação não reprime a emoção original. Ela pega a matéria-prima do ódio e desliza pela régua até virar talvez uma determinação para mudar as coisas. Só que a natureza é cruel às vezes, né? Ninguém consegue deixar o botão da coragem no volume máximo e esquecer lá para sempre. Ninguém acorda confiante e fica assim por 10 anos sem nenhum esforço. Tem sempre algo puxando a gente de volta. Tem sim, e essa força de atração é o quinto princípio, o ritmo. A lei diz que tudo tem fluxo e refluxo, a oscilação do pêndulo. A subida de um império já carrega a semente da própria queda. Depois de muita produtividade mental, vem uma fadiga proporcional. O pêndulo não perdoa. E tentar segurar ele com as mãos nuas é pedir para ser arrastado no processo. A melhor forma de entender como lidar com o ritmo é pensar no surf. Surf? Tipo, quem surfa não tenta impedir a onda de quebrar na areia. Isso seria insanidade. O surfista lê o ritmo do mar, sobe na prancha e se posiciona para que aquela energia colossal da água trabalhe a favor dele. Ah, o texto chama isso de neutralização, se eu não me engano. Isso mesmo. A pessoa não destrói a lei do ritmo, mas ela se eleva. Ela permite que o pêndulo das tragédias ou das tristezas balance lá embaixo, nas partes inferiores da mente, enquanto a consciência repousa num plano superior, observando tudo sem se afogar. Mas, sabe, escutando isso agora, me bate um atrito gigantesco com a questão do livre-arbítrio. Porque se o pêndulo sempre vai oscilar, se a fase ruim é inevitável, a gente não passa de engrenagens cegas numa máquina. Essa angústia é muito comum e é exatamente ela que nos joga no colo do sexto princípio. Causa e efeito.
O livro afirma que toda causa tem seu efeito, e não existe acaso. Mas então, no meio de tanta lei inflexível, onde é que mora a nossa liberdade? Se é que ela existe. A liberdade, segundo a obra, não está em quebrar a lei, porque quebrar as leis do universo é impossível. A liberdade está em escolher de qual lado da equação a gente quer operar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sendo puro efeito. Peões no tabuleiro, movidos pelas opiniões dos outros, pelas pressões da sociedade. Movidas pelo clima, pelo ritmo, pelos traumas herdados, elas são arremessadas de um lado para o outro. Mas o autodomínio hermético propõe usar as leis para se tornar uma causa. O indivíduo deixa de ser arrastado pelo ambiente e passa a moldar o ambiente, dentro do possível. Ele joga as regras, não é jogado por elas. Certo, e aqui a gente precisa fazer uma pausa muito dramática, porque é justamente nesse princípio que mora o maior perigo humano. Quando as pessoas absorvem a ideia de que somos causas e não existe acaso, nasce um narcisismo espiritual terrível. A famosa e cruel mania de culpar a vítima, né? Exatamente, surge aquele raciocínio corrompido de que se tudo é causa e efeito e a mente cria a realidade, então a pessoa vivendo numa miséria absoluta ou alguém que sofreu uma violência absurda, de certa forma, entre aspas, atraiu isso pela tal da vibração baixa. E a gente precisa deixar muito claro aqui. O Caibalion não dá suporte nenhum para esse tipo de julgamento arrogante. Não tem embasamento ético para justificar a dor alheia dessa forma. Pobreza é um problema sistêmico e estrutural do mundo. Um trauma profundo não é uma falhinha de alinhamento energético. O princípio de causa e efeito opera numa teia complexa que envolve economia, história humana, biologia. Sim, e usar a espiritualidade para lavar as mãos diante de uma injustiça social ou, pior, para subir num pedestal moral e julgar quem sofre. Isso é a definição exata de quando a mente apodrece e vira uma armadilha. A busca espiritual nunca, em nenhum cenário, substitui a empatia, o cuidado psicológico ou a luta por dignidade. Eu fico aliviada de pontuarmos isso porque é muito sério. A falsa espiritualidade cria ilhas de egoísmo. A verdadeira, pelo contrário, gera compaixão. E isso, de certa forma, nos leva ao último princípio hermético, o gênero. O sétimo princípio, sim, que diz que o gênero está em tudo. E aqui não estamos falando de biologia, mas de forças criativas, o princípio masculino e o princípio feminino atuando em todos os planos para gerar movimento e criação. E como essas duas forças operam dentro da cabeça para criar algo prático? O texto coloca o princípio masculino como a vontade, aquele impulso diretivo, sabe? A semente da intenção. Já o princípio feminino é a mente receptiva, a imaginação, o terreno fértil do subconsciente que pega essa vontade e faz o trabalho de gestação. Faz sentido, porque só a vontade sem a imaginação fica agressiva, não flui. E só a imaginação sem vontade é viver no mundo da lua, só fantasia. A gente precisa dos dois para criar algo tangível. É a união indispensável. E é aqui que a gente aterrissa na aplicação mais prática possível de toda essa filosofia. Nós temos toda essa máquina maravilhosa, mas aí o que acontece hoje em dia? As pessoas usam esse vocabulário hermético, denso, só para fugir da vida adulta. Nossa, o que deveria ser pragmatismo puro vira uma fuga espiritual em massa. Total. O vocabulário espiritual virou o esconderijo perfeito para o nosso medo. Um exemplo que eu vejo muito. A pessoa devora livros de mentalização, passa horas manifestando riqueza mentalmente. Ela usa a vontade e a imaginação maravilhosamente bem lá no plano mental. Mas na hora de abrir a planilha do Excel para ver onde o dinheiro está indo... Ela some, ela recua, ela ignora o plano físico de causa e efeito. No fim, ela usa a meditação como um escudo contra o pavor de encarar as próprias finanças. É a armadilha gigante do ego, né? É a pessoa que chama a própria falta de rotina e a desorganização de eu estou fluindo com o orgânico do universo. Não, não é fluxo, é só caos não gerenciado mesmo. Ou então aquela situação clássica de relacionamento. A pessoa precisa ter uma conversa dura no trabalho ou com o parceiro, precisa impor um limite. Aí, no último minuto, ela desiste e fala:
Ai, não vou falar nada, não senti de fazer, a vibração não bateu. Covardia emocional com um adesivo bonito de sensibilidade energética. É confundir transmutação com repressão. O limite é cruzado, a raiva sobe, mas em vez de agir e resolver o atrito no mundo real, a pessoa dá um sorriso iluminado e diz que transmutou. Só que não transmutou nada, né? Ela só engoliu o veneno e fingiu que é chá. A sabedoria não é flutuar longe da lama, é entender as leis justamente para andar no cotidiano com precisão. O mestre hermético sabe que o aluguel vence, que o corpo precisa de comida e que relações geram atrito. Se cai uma tempestade, o falso sábio senta no meio da rua, fecha os olhos e tenta convencer a própria mente de que a chuva é uma ilusão. Ele vai terminar encharcado e doente. O sábio real entende o ritmo, sabe que a chuva é física, pega um guarda-chuva de verdade e aí sim ajusta a polaridade interna para não deixar o humor ser estragado pelo tempo ruim. Ele opera nos dois planos ao mesmo tempo. Temos aqui 3 tarefas de confronto prático para quem está acompanhando a análise. Isso mesmo. O primeiro passo é o da percepção. É encontrar aquele silêncio incômodo e se perguntar: em quais áreas da rotina a gente está usando conceitos de energia ou aceitação como desculpa para a inércia? Onde a espiritualidade está virando o guarda-costas da nossa covardia? O segundo passo é puramente de ação, para quebrar o ritmo. Sabe aquele padrão de comparar a própria vida com a dos outros na internet? Ou a paralisia diante de um projeto acumulado? O pêndulo da ansiedade pura. Exato. Em vez de tentar vencer essa ansiedade só pensando mais o que só acelera o caos, a gente precisa dar uma resposta física. O projeto parece grande demais, quebra o ciclo, arrumando a mesa de trabalho por 5 minutinhos. Uma ação material e minúscula que corta a vibração negativa. E por fim, o terceiro passo, que é a reflexão investigativa. É ir para frente do espelho e fazer a pergunta que quase ninguém quer responder. Que conflito essencial da vida está sendo debatido só dentro da cabeça, causando exaustão por puro pavor de dar um passo no mundo tangível e arcar com as consequências? A clareza que vem dessas 3 respostas é dura, mas é aí que a transmutação acontece de verdade. O Kybalion se revela como uma bússola brilhante de disciplina quando deixa de ser uma fantasia boba de controle absoluto sobre as coisas. Compreender as leis, a imensidão do todo, não é uma passagem secreta para evitar as dores ou os boletos. É justamente o que permite que a gente consiga habitar a realidade assumindo as nossas responsabilidades. E sem esquecer que o chão físico ainda é duro. Lá no início, a gente imaginou uma pessoa tentando não ser engolida pela própria mente. A grande ironia é que autodomínio não é esmagar a mente, mas aprender o ritmo dela para agir no mundo real sem o freio do medo. E para que essa reflexão continue ressoando muito além do nosso papo de hoje, fica uma provocação para carregar ao longo do dia. Qual é a pergunta? Neste exato segundo, a mente está servindo como uma chave pesada, forjada no fogo, que abre as portas do mundo real para nós? Ou será que ela está operando em silêncio, como uma fechadura impecável, trancando a gente dentro de uma explicação muito reconfortante, mas completamente irreal?